algum aluno que não assistiu, é só entrar em contato comigo, que eu mando no WhatsApp de vocês, tá? É porque depois que termina a aula, ela gira um link, Tia, esse link... aceita aí o pedido? Ué, mas você não está mandando pedido para mim aqui, não? Não recebi nenhum Calma pedido aí. seu. Vou mandar agora. A internet aqui em casa tá ruim. Eu ponho aqui. Tudo bem, Alexandre. Na próxima vez, então, eu já mando para você o arquivo antes, pode ser? Oi, Laurinete, bem-vinda. Alexandre pediu para entrar de novo. Então, vamos Aí, ó, lá. tia. Beleza. Gostei, Alexandre, desse negócio. Obrigada. O Alexandre tá aqui sendo meu ajudante agora. Estou nos meninos me ajudar. Então, pessoal, boa tarde para vocês. Hoje é mais uma aula de história e é a primeira aula de história do segundo semestre, né? Então, nós já estamos começando agosto, na segunda-feira, e com a aula de história. Bom, as nossas aulas vão ser toda segunda-feira, às 13h30, nós vamos ter aula no Meet. Então, isso aí já está reservado, já está arrumado. Por quê? Nesse horário, nós vamos fazer a devolutiva da aula anterior. Sempre eu vou colocar para vocês a devolutiva da aula anterior e também vou colocar para vocês, quando for correção, aí a gente corrige as atividades da aula anterior no início e logo em seguida a gente começa a aula. Então, as aulas no Meet vai ser muito importantes agora para frente, tá certo? Até que a gente volte para a escola, porque já foi explicado hoje pela manhã que nós estávamos em reforma, e pelo fato de estar em reforma, não vai ser possível a gente ir 50% dos alunos ainda, mas a Tia Nilza já está providenciando espaço, está vendo como que ela vai fazer para a gente poder ir para a escola, certo? Ô tia, Fala, João Pedro. Deixa eu só terminar de falar as regras, aí depois eu te respondo, pode ser? E aí, primeira coisa, as nossas aulas começam às 13h30 na segunda-feira e você tem até às 13h40 para entrar aqui na sala. A partir de 13h40, quando eu começo a explicar o conteúdo ou corrigir a atividade, aí eu já não vou aceitar aluno entrar mais. Porque senão vira uma bagunça. Toda hora você está recebendo aluno, você está corrigindo, você não sabe o que faz primeiro. Então, a gente vai organizar desse jeito. Ah, tia, eu que estava com a internet ruim, que não conseguia acessar, como que eu faço? Muito fácil. A aula vai ficar gravada e aí você vai receber ela em vídeo, né? Ô, Alexandre, pode deixar de compartilhar a tela aí, depois eu compartilho, tá de boa, tá? Aí, então, tá bom, tia. vai ficar gravada a aula, e só que o aluno que participa das aulas do Meet, você vai ver que a sua nota bimestral ela vai ser um pouco maior. Por que é um pouco maior? É a nota extra que eu dou, eu intero nota. Então, o aluno está lá com 85, aí eu dou para ele lá 1 ponto, meio ponto, para ele poder subir a nota dele. Certo? Não, eu tirei 55, professor, e agora, hein? Eu vou com bomba? Mas se você participou de todas as aulas do Meet, você não vai com 55. Eu vou te dar 75, 60, para você não ir com bomba. Então, essa nota é nota extra. Nenhum aluno que não participar da aula do Meet não vai ser prejudicado. Ele vai ser prejudicado no conhecimento dele. Só isso. Tá? Porque nós sabemos que tem aluno que não tem internet, tem aluno que nesse horário o papai e a mamãe saiu e levou o celular, não teve jeito de participar. Cada caso é um caso, tá certo? Então, a aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, as dúvidas vocês vão fazer no final da aula. Sempre no final da aula. Eu vou explicar todo o conteúdo, nós vamos discutir o hino de Goiás hoje, é um assunto muito interessante, porque vocês cantam o hino de Goiás aí no pátio da escola, né? A gente cantou várias vezes esse hino no pátio da escola, e nós, às vezes, não entendemos o que o hino está falando. Então, né, em agosto, nós vamos trabalhar o hino de Goiás. Em setembro,
quando for início de setembro, nós vamos analisar o hino nacional, o que o hino nacional quer dizer, e depois nós vamos trabalhar o hino de Corá, tá? Então, vão ser aulas que não está lá no nosso currículo, não está lá escrito assim, analisar o hino de Goiás. Mas lá no nosso currículo tem goianidade, conhecer a história de Goiás, conhecer a tradição goiana. E é isso que nós vamos fazer. Bom, por que nós vamos trabalhar isso? Porque vocês vão fazer várias avaliações externas durante o ano todinho. Vai fazer simulado, agora vai vir avaliação de ciência e história e geografia, vai ser, não é só português e matemática mais, né? Então, nós vamos mostrar o que a gente aprendeu de história, o que vocês aprenderam de história, e o que não aprendeu, a avaliação serve para isso. O que não foi bom, a gente poder melhorar. Tanto eu quanto professora, para ensinar, quanto vocês para estudar aquilo que ficou assim, passou sem a gente aprender direito. Né? Porque durante essa pandemia, com esse tipo de aula, nós temos consciência que o nosso aprendizado não é a mesma coisa que se a gente estivesse lá na sala de aula. Mas a gente vai fazer o melhor. Bom? Então é isso. Então, nossa aula hoje é sobre o hino de Goiás. No início, lá na plataforma, eu coloquei para vocês lá um vídeo que fala assim, ó, é preciso aprender a viver, né? E esse vídeo é curtinho. Foi tirado, o clipe é das imagens de um filme que chama Up, uma aventura, altas aventuras. É um filme. E aí ele fez um vídeo, um clipe é preciso aprender a viver. Essa Isso é legal, tia. acolhida, essa acolhida que eu coloquei lá era para vocês, a gente pensar um pouquinho que esse período que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender a viver de outras formas, de outro jeito. Uma delas é ter o cuidado com a nossa segurança. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa segurança para a gente não contrair o vírus, porque nós, professores, nós vamos estar todos vacinados dia 4 agora, né? Praticamente quase todos os professores vão estar com a segunda dose da vacina. Mas vocês ainda não tomaram nenhuma. A cidade de Porá ainda está vacinando pessoas de 42 anos. Lá em Caiapônia já está vacinando pessoal de 26 anos. Então, até chegar a idadezinha de vocês, vão demorar um pouquinho. E nós não queremos voltar para a escola, trabalhar com vocês e vocês ficarem doentes. A ideia não é perder ninguém. Então, é preciso aprender a viver. Quando a gente voltar, pode ser que na próxima semana, ou daqui a 15 dias, a gente vai estar na escola, alguns protocolos de segurança vão ter que ser seguidos à risca. E uma delas é não ter contato físico com o colega. Difícil, né? Eu chegar na escola, não poder abraçar a Giovana, não poder abraçar a Solange, que é minha amiga do peito há muitos anos. Eu e a Solange, né? Conheço ela há muito tempo, a tia Laurinete, não poder falar para o Senhor, mãe, dar um abraço nela, ter que usar Tia, máscara, né? Não é difícil, João Pedro? É muito difícil. Então, tem cidade, já hum, tem cidade que já tá vacinando criança, mas é muito difícil lá. pois é, então, Eu só, o que eu só Isso. Então, quando a gente voltar para a escola, vocês não vão estar vacinados. Então, vocês vão ter que seguir à risca o protocolo de segurança, que está sendo trabalhado aí nas eletivas, falando assim, ó, todos os dias. Então, gente, máscara. Se você Eu foi para acabei uma... de jogar um joguinho que tava lá no grupo de Bom, Covid. aí, isso. Agora, se você for para uma festa no final de semana, entrou em contato com pessoas, viajou, foi para um lugar que tem muita gente da sua família, você tem que ficar no mínimo 7 dias sem ir na escola, para dar tempo de saber se você está contaminado ou não. Porque uma pessoa contaminada que for para a escola, contamina o resto da escola todinha. Então, assim, é responsabilidade. Então, eu achei muito importante que nós vamos voltar com essas aulas presenciais, mas, por outro lado, vai exigir de mim, de você e da sua família uma responsabilidade. Porque se você estiver contaminado e não ficar em casa, você vai estar
correndo o risco, né, de colocar muitas vidas em jogo. Muitas pessoas podem morrer, Professora, né? o meu Sim, caso é meio complicado de ir para escola, por causa que eu tenho muito risco que eu tenho um problema de respiração. uhum. Então, por enquanto, o obrigatório é o quinto e o nono ano. Esses não tem para onde correr. Mas o sexto ano ainda vai ver como que vai fazer os plantões, tá? Então, voltando para a nossa aula, que é sobre goianidade, e é sobre o hino de Goiás, que ele é muito lindo, e conta a história de Goiás, assim, ó, desde quando surgiu a capitania de Goiás até os dias atuais. Então, o hino de Goiás, ele é um hino muito interessante. Ele conta um pouco de história triste também. Triste para quem? Para os bandeirantes, os paulistas que vieram aqui à procura de ouro? Não. Triste principalmente para a população nativa que vivia aqui, que eram os índios, né? Os avacanoeiros, os, os caiapós, os goiá, que deu nome ao estado. O estado de Goiás hoje chama Goiás, em homenagem a uma tribo indígena que chamava Goiá. Então, conta toda a história de Goiás no hino. Então, nós vamos agora projetar e vamos ler e vamos entender, tá bom? E quando chegar no final da aula, aí você me faz as perguntas. Belezinha? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Isso. Então, vamos lá. Oi. Aqui. Começa assim. Eu não sou muito boa para cantar, não, viu, gente? Lá na plataforma, eu coloquei para vocês até o hino para vocês ouvirem. Lá fala, aí eu comecei assim, analisando o hino de Goiás, por Eliane Pérez. Mas, na verdade, não foi só eu, foi o professor Rogério, tá? Aí tá assim, onde está escrito de vermelho, vocês estão vendo que está escrito de vermelho aí? Sim. Então, sim, né? Sim. Fala assim, ó. Eu canto um pouquinho sobre o Bonão. Faz Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio. Aí depois tem aquela parte boa que fala assim, ó, que é sempre que repete, né? Então, essa daí é a primeira estrofe do hino. E o que quer dizer isso? Né? Quando ele fala Santuário da Terra Dourada. Terra Dourada é uma serra, um morro que tem na cidade de Goiás, que recebeu esse nome de Serra Dourada. Não é o estádio Serra Dourada. Inclusive, o estádio Serra Dourada recebeu esse nome em homenagem a essa serra, né? Mas não está falando disso, está falando de uma serra. Quem já foi na cidade de Goiás, vai lá no fundo de uma igreja, bem no fundo, você vê uma serra lá. Então, nessa época, antes da chegada do Anhanguera, a Serra Dourada ela estava lá intacta. Não tinha ninguém mexendo nela. A natureza estava dormindo, quer dizer, estava tudo muito tranquilo. De repente chega um bandeirante, que é o Bartolomeu Bueno, né? Pai, depois o Bartolomeu Bueno filho. Ele chega aqui e ele, para conseguir o ouro dos índios, ele resolve dar um de mágico, né? Ele usa de malícia, quer dizer, de esperteza. Ele pega, coloca fogo na cachaça e fala para os índios que ele pôs fogo na água. E que se eles não falassem onde estavam o ouro, o Anhanguera ia pôr fogo no rio. Os índios não tinham não tinha o costume da cachaça, a aguardente da cana, igual a gente conhece. Né? Eles não sabiam, para ele aquilo ali era água mesmo. Então, o que, que acontece? Os índios contam para a Anhanguera onde que fica esse ouro. E aí, embaixo de preto, eu pus aí uma observação, tá? Assim, ó. Nesta primeira estrofe, o hino nos diz que a natureza em Goiás, antes da descoberta da mineração, era quase intocada. Ou seja,
Só vivia aqui os nativos, eles viviam da coleta, eles praticavam agricultura, mas aquilo ali não chegava ao ponto de destruir a natureza, de destruir uma imensidão de terra, igual a gente tem hoje, essa soja plantada e não vê uma árvore. É bem diferente naquela época. Então, antes da descoberta da mineração, a natureza estava intocada. Mas a partir do momento que Bartolomeu Bueno, ele era um bandeirante, ele saiu lá de São Paulo com a bandeira dele e descobriu ouro na região da Serra Dourada, de onde hoje é a cidade de Goiás. Ele fingiu colocar fogo na água, essa natureza foi modificada. E ela foi modificada em todos os sentidos, não foi só as plantas, não foi só os rios, foi modificado também a vida dos índios, porque os índios começaram a ser aprisionados, eles viviam uma vida tranquila e, de repente, começam as invasões, doenças que trazem, né, junto com o branco. Então, é isso que esse primeiro estrofe quer dizer para nós. Tudo bem até aí? Posso ir para frente? Sim. Vocês estão entendendo bem? Porque se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Eu vou estar sempre parando, tá? Então, vamos para a segunda estrofe. Por que eu não pus o refrão? Eu não trabalhei o refrão porque ele repete entre um estrofe e outro, tá aquele refrão repetido, né? Aí ele fala assim: vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa. Anhanguera bateia o tempo, levanta Arraial Vila Boa. Olha que interessante que está escrito aí, ó. Vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa. Na verdade, o índio, aqui tem vários elementos que nós vamos parar e vamos trabalhar. Primeiro, o índio não foge assustado. O índio foge para não ser aprisionado. Isso aí é porque o hino é uma música. E o hino ele tem que levantar, vamos dizer assim, a moral de quem descobriu o Estado, de quem está colonizando o Estado. Mas, o que ele quer dizer aí? O índio não fugiu assustado, ele fugiu com medo de ser o quê? Escravizado. Quando ele fala vermelho de ouro, não era o índio que era vermelho, né? Na verdade, o índio não tem uma cor de pele vermelha, ele tem uma pele mais escura, né? Moreno, bem escuro. O vermelho aí está relacionado com a terra da região. A terra de Goiás, da cidade de Goiás, daquela região do município de Goiás Velho, é formado por uma terra vermelha, muito parecido com essa terra aqui da Vila Brasília, aqui dessa saída aqui para Goiânia, aqui para o lado do Jacinópolis. Então, era uma terra bem vermelha. E era tão vermelho que o rio que corta a cidade de Goiás recebeu esse nome, de Rio Vermelho. Aquele rio lá que passa na porta da casa da Cora Coralina, né? Ele chama Rio Vermelho. Então, o índio está contando isso. Pode falar, estou ouvindo. Qual que é o nome daquele homem que nós estávamos no slide anterior, agora que acabou de passar? Eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? Anhanguera? Não, o nome aí que você falou que achou os ouros. Ah, foi o Anhanguera. O Bartolomeu Bueno. Então, Tem até uma rua aqui da Bueno. nossa cidade, né? Será, que chama Bartolomeu será, com Bueno. quantos, Sim. será que com quantos anos ele achou esse ouro? O pai, eu não sei a idade dele, mas o filho, quando chegou aqui, era bem jovem, tinha uns 32 por aí, né, Rogério? 42 anos. A minha curiosidade é essa, tipo, de quantos anos quantos anos que ele ficou até achar ouro? Ah, Quantos ele anos ficou ele demorou a muito tempo. achar? Uma bandeira, Pedro, ela saía de São Paulo e aí ela chegava até aqui em Goiás, ela gastava meses, porque eles vinham a cavalo, eles vinham de mula. Sabe esse movimento todo dos muladeiros que a gente tem? Começou lá, com os bandeirantes, com os tropeiros. Ah, Entendeu? quando Então, gastava muito. Quando ele achou ouro, eu acho que nenhuma pessoa
conheço estava vivo ainda. Ou já estava vivo. Não, estava sim, porque ele achou o ouro e voltou para São Paulo e teve que mandar uma carta para o governador da província de São Paulo, porque aqui era província de São Paulo, nós pertencíamos a São Paulo, Goiás. E aí mandou para o governador contando que tinha achado o ouro. E aí eles mandavam soldados, aí já mandava todo um aparato, que depois, nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre isso. Ah, Tá? tá bom, obrigada. O nosso ouro era muito controlado pelo rei, não podia contrabandear nada. Aí o governador de São Paulo mandava uma carta para o rei lá em Portugal, avisando que tinha achado ouro em tal lugar, assim, no Brasil. E tinha que esperar a ordem do rei para começar a extrair esse ouro. Porque tudo pertencia a Portugal, entendeu? Então, meio que, tipo, ele tinha que ter uma autorização para pegar aquele ouro. Sim, precisava de uma autorização, não era qualquer um, não. Se ele pegasse escondido, ele era preso. Preso, o bicho ia para a forca. Morria mesmo. Permanentemente. Podemos continuar? Então, Sim. nessa estrofe, a gente ressalta a característica do solo que é avermelhado, lá na cidade de Goiás, e o nome do rio. E também chama Rio Vermelho, porque a terra era vermelha, certo? E quando ele fala aqui que o índio foge assustado, não é bem foge assustado, ele foge com medo de ser aprisionado, de ser escravo, de ser escravizado. Aí depois, na terceira linha, fala assim, a Anhanguera bateia o tempo. Então, o que é bateia? Vamos pensar, bateia é um instrumento que os garimpeiros usam para tirar o ouro do cascalho. Se você tiver depois uma curiosidade, olhar na internet, você vai ver. Ela parece assim uma peneira, só que ela é fundinha, né? E é de metal. Aí a pessoa vai rodando e o ouro vai separando do cascalho e a pessoa vai achando o ouro. Então, o ouro que tinha aqui em Goiás, diferente do ouro de Minas, não era minas profundas, era ouro de aluvião. O que quer dizer isso, professora? Ouro de aluvião. Quer dizer que o ouro era encontrado nas águas dos rios, do cascalho, nos barrancos dos rios e nas serras. Não era ouro. Só um minutinho, vamos terminar, depois eu tirar a dúvida. Bom, aí, esse ouro de aluvião, ele era um ouro que está mais, vamos dizer assim, mais fácil de ser achado. Mas, em compensação, ele também não tinha em grande quantidade. É isso que ele está falando aqui, ó. Tá vendo? Que o índio, ó, sabemos que o índio não fugiu apenas por estar assustado, fugiu para não ser escravizado. Podemos notar que, após tomar posse da terra e expulsar os índios, os garimpeiros que vieram de São Paulo, de Minas e outros lugares para extrair o ouro do rio, ouro de aluvião, fundaram um arraial. Então, é onde ele fala assim, a Anhanguera bateia o tempo, levanta o arraial Vila Boa. A cidade de Goiás, antes de ser chamada de cidade de Goiás, era um arraial que chamava Vila Boa. O que é um arraial? Vamos pensar no arraial. Campolândia. Campolândia é um arraial. Jacinópolis, que é o povinho que mora ali, é um arraial. Então, antes dos garimpeiros chegar, os primeiros que chegaram, eles não fundaram uma cidade, não. Era um arraialzinho. Tinha muita gente de fora, mas eram garimpeiros que vinham para garimpar o ouro. Ali não tinha um hospital, não tinha uma farmácia, não era uma cidade. Era um arraialzinho, certo? Então, nessa estrofe aí, ó, você tem que prestar bastante atenção, porque olha que você vê, está falando que a terra de Goiás Velho, da cidade de Goiás, era e é vermelha, e essa terra vermelha deu origem, né, ao nome do rio que corta a cidade de Goiás, que chama Rio Vermelho. Nessa estrofe está contando que agora a Anhanguera correu com os índios. Quem eram os índios que moravam ali perto
dessa Serra Dourada, nesse lugar, eram os índios Goiá. Esses índios, muitos foram aprisionados, muitos foram mortos e outros fugiram. Então, quando os índios fugiram, né, não ficaram para lutar mais pela posse da terra que era deles, eles conseguiram fundar um arraial, porque senão estava sendo saqueado e invadido por índios. Então, isso que está falando. Agora, toda vez que você ouvir o hino de Goiás e você ver essa estrofe, você vai saber disso. Que Goiás chamava Vila Boa antes, né? Agora, a próxima estrofe. Imagina. Olha que beleza. Goiás agora tem ouro. O ouro era de aluvião. Não tinha tanto ouro assim. Logo, o ouro entrou em decadência. O que quer dizer em decadência, professora? Não tinha as máquinas que hoje tem, a tecnologia que tem hoje para extrair o ouro. Era na base da bateia. Então, quando o ouro diminuía, eles iam para outro lugar, procurar outro lugar onde tinha ouro. Tanto é que saiu daqui e foi para Cuiabá, Mato Grosso, atrás de ouro. Então, o que acontece? Goiás fica numa situação de miséria novamente. Porque o que tinha era ouro. O povo foi embora, a cidade de Goiás ficou com pouca população, muitos foram embora, veio uma crise muito grande. E aí? Como que ia resolver esse problema? Aí vem esse hino aqui, ó, essa estrofe nos contar. A cortina se abre nos olhos, outro tempo agora nos traz. É Goiânia, sonho e esperança. É Brasília, pulsando em Goiás. Então, vamos lá. Estava em decadência, só que aí o governo federal, na época, resolve autorizar a transferência, né, da capital de Goiás, que era lá em Goiás Velho, a primeira capital, não era Goiânia, era Goiás Velho. Pegou a capital de Goiás e transferiu e construiu lá no meio daquela região perto de Brasília, né, que Goiânia ficou bem próximo, né, tão longe, construiu Goiânia para ser a capital de Goiás. Aí transferiu. Então, agora Goiás, a cidade de Goiás não é mais a capital do estado, vai ser Goiânia, é o que está falando. E junto com a construção de Goiânia, vem a esperança de mudanças. Que mudanças que vai acontecer? A criação de gado, começa a criar gado em Goiás, começa a plantar a agricultura, e hoje nós somos uma potência brasileira na produção de soja, né? Estamos entre os estados que mais produz grãos no Brasil. Então, hoje nós temos o agronegócio. Então, tudo isso aconteceu com uma atitude. Que atitude? Transferir a capital. E logo depois que transferiu a capital para Goiânia, sabe o que o governo federal fez? Tirou a capital do Brasil, que era lá no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, pegou a capital do Rio, que era lá no Rio de Janeiro, e transferiu. Juscelino construiu, né, Brasília, dentro do estado de Goiás. Aquele lugar onde é Brasília hoje pertencia ao estado de Goiás. E aí o presidente Juscelino construiu Brasília e transferiu a capital do Brasil para Brasília. Então, já deu outro impulso para desenvolver a região, essa região do centro-oeste do país. Porque quando ele transfere a capital aqui para a região centro-oeste, era para que o Brasil houvesse desenvolvimento nas regiões do Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, houve uma mudança muito grande com isso. Então, aí sim, por isso que fala, ó, que Goiânia é um sonho e esperança. Esperança de quê? Do Estado ter de novo um desenvolvimento. E com isso, vem Brasília pulsar, quer dizer, construir Brasília dentro do território goiano. Então, com isso, a capital ficou bem mais próxima. Ah, tia, isso aí tem alguma importância para o Brasil, para nós? Muito. Com isso, houve um desenvolvimento da agricultura, houve um desenvolvimento da pecuária. No estado de Goiás, a base
A base da economia do nosso estado é o agronegócio, né? Por isso que os meninos falam assim, nós não é da roça, a roça que é de nós. Já viu essa expressão? Quer dizer, nós não somos da roça, a roça que nos pertence. Então, o agronegócio, ele está no Brasil inteiro. Certo? Então, aqui fala assim, ó, podemos perceber nessa estrofe que a mineração em Goiás já havia entrado em decadência e a construção da nova capital, transferindo a capital do estado da cidade de Goiás para Goiânia, permitiu que outros meios produtivos se desenvolvessem, como a agricultura, a pecuária, e depois a gente vai ver os polos industriais que vai ser feito ali, ó, em torno de Goiânia, né? Hoje Anápolis, Aparecida, Senador Canedo, tem muitas indústrias. Então, as indústrias veio em decorrência da agricultura e da pecuária, do desenvolvimento econômico que teve aqui. E evidencia ainda a importância da construção de Brasília para o desenvolvimento da região do centro-oeste do país, que passa a ser vista como uma região de investimentos públicos e privados. Vamos parar um pouquinho. Vamos explicar como que houve esse desenvolvimento da indústria da pecuária aqui em Goiás. Há muitos anos atrás, há um bom tempo atrás, eu ainda era muito jovem, né? Eu deveria ser criança. Houve, do governo do estado e do governo federal, uma iniciativa para ajudar as pessoas a derrubar o cerrado e plantar no cerrado, fazer pastos ou lavouras. Aí o que acontecia? Aquelas pessoas, fazendeiros, que não tinham trator de esteira, que não, naquela época nem era bem trator de esteira, eu lembro lá no meu avô e um tal de CBT, um tratorão antigo. Então, eles faziam tipo um financiamento para ajudar essas pessoas a derrubar. Então, facilitava a compra, as pessoas compravam. Ou, se a pessoa não pudesse pagar de jeito nenhum, tinha uns órgãos do governo, que era o CRISA, qual que era? A Getop não, era outro. Casego, né? Que era uns órgãos do governo estadual que era para ajudar as pessoas. Então, o CRISA, por exemplo, ele entrava com as máquinas. Você ia lá conversar com o prefeito da sua cidade, um deputado, um vereador, e ele ia lá em Goiânia fazer uma petição e as máquinas iam para dentro da sua terra e derrubava essas terras e você ia no banco e financiava a lavoura. Então, o Banco do Brasil ia emprestar o dinheiro e você pegava aquele dinheiro e comprava adubo, comprava tudo e plantava. Então, as primeiras lavouras, os primeiros pastos que foi feito em Goiás para criar gado, foi com a ajuda do governo estadual da época, né? Então, houve assim, uma implementação para ver se desenvolvia a região. Então, hoje, aqui em Goiás, a gente ainda tem esses órgãos do governo estadual, né? E ajuda as agriculturas familiares. De vez em quando você vê aí o vereador postando assim, a comunidade do Taquari recebeu um trator. Aquele trator é para ajudar no trabalho da comunidade, entendeu? Só que antes era uma amplitude maior, vamos dizer assim. Então, foi assim, vários investimentos públicos e privados. No caso, era o investimento público, que era do governo do estado, e privado através dos acionistas de banco, essas coisas que emprestavam dinheiro. Então, com isso, houve o primeiro desenvolvimento, né? As primeiras lavouras grandes, as primeiras pastagens grandes. E quem é que tinha acesso a isso? Quem era dono de terras. E as terras, até esse momento, elas eram meio bagunçadas. Não tinha documentação muito organizadinha, não. Então, muitos fazendeiros teve que contratar agrimensor para medir terra, para fazer direitinho as escrituras, porque se não tivesse tudo isso organizado, não tinha como requerer do governo estadual para ele poder emprestar as máquinas, mandar as máquinas para derrubar o cerrado. Então, assim, houve um investimento muito grande nesse sentido, certo? Tudo bem? Ou tem alguém aí que não Tudo entendeu? bem. Tudo bem? Sim. Então, Eu tenho dúvidas. pode perguntar, Pedro.
Eu tenho uma dúvida lá daquele ouro e desse slide. Que homem, o Bartolomeu Bueno? Tipo, a senhora falou que tinha até vários tipos de ouro, né? Sim, não é vários tipos de ouro, é a extração do ouro. O ouro que era lá em Minas, por isso que o nome já diz, Minas. O que que é? É aquele ouro que você tem que cavar a montanha, uma mina, entrar lá para poder ir tirando as jazidas de ouro, certo? E o ouro do. E o, Goiás, em Goiás, o ouro era de aluvião, é um tipo, é um nome que eles deram. Aluvião quer dizer que a pessoa tem extrair nos barrancos dos rios, e extrair no cascalho do rio, entendeu? Muito ouro que foi extraído em Goiás foi esse tipo de ouro. Ainda existe até hoje. Aqui nós temos uma mineradora extraindo aqui em Fazenda Nova, minério. Você já deve ter falado. Ela é até ela é uma mineradora que tem uma parte dela que é multinacional, não é só do Brasil, não, é de outros países também. A mineradora que está extraindo lá em Fazenda Nova, ela já extraiu muita coisa, vários minérios, ouro, níquel, vários tipos de minério. Só que hoje tem máquinas, né, para fazer isso. Pode estar profundo, muito fundo, que eles ainda estão escavando. Mas na época do Bartolomeu Bueno, não tinha nem draga para tirar o ouro do rio. Aqui em Islândia, gente, houve mineração aqui em Islândia. Então, nem draga tinha nessa época. Era cavando e lavando o cascalho e tirando o ouro. Era desse jeito. e o Tudo ouro bem? da nossa. E o ouro de um monte de loja aí que nós compra corrente, polar e os ouros que são feitos Esse disso. mesmo ouro aí que a gente faz isso, que tem muito valor, que hoje está quase Nesse, 500 nesse reais a slide, grama. Ou grama, nesse né? slide, nesse slide aí que a senhora estava falando de Goiânia e Brasília, o que eu, tipo, eu Ah, fiquei um pouco de dúvida. Tipo, hum, Goiânia, quer dizer, Brasília falou que não era do estado de Goiás, né? não. Eu vou voltar. Aí, mas, É tipo, assim, ó, Bra- meu Pedro, deixa eu explicar para você. Primeiro, a capital de Goiás se transformou numa província autônoma, porque ela pertencia a São Paulo, nós pertencíamos a São Paulo. Quando descobriu o ouro aqui em Goiás, e o ouro deu um desenvolvimento do Estado, aí nós ficamos independentes de Goiás e veio um governador de Minas, né, para governar as minas de ouro que tinha aqui, e aí decretou a província de Goiás. E Goiás Velho, quem é Goiás Velho? Lá Vila Boa, né, que era um arraial. Agora se transformou em cidade, passou muito tempo. Aí, essa cidade de Goiás, essa região, ficou sendo a capital da província de Goiás, do estado de Goiás. Em 1930, que Goiás deixou de ser capital do estado de Goiás. Minha avó já tinha nascido, minha avó nasceu em 1917, né? Minha avó já estava grandinha, tinha 13 anos. A capital deixou, transferiu, pegou, construiu. Goiânia foi construída, foi planejada. E transferiu a capital de Goiás, lá da cidade de Goiás, né, para Goiânia. Hoje, a capital do estado nosso é Goiânia, certo? Passou um tempo, 1960 e quanto, Rogério? A capital de Brasília foi em 1960, 30 anos depois, foi construído Brasília, né? Brasília começou a construir em 56 e concluiu em 60. A tia nem cobra data de vocês. Por isso que eu nem fico cobrando data. Seria só para vocês saberem. Aí transferiu a capital lá do Rio de Janeiro,
a capital do Brasil. Não era Brasília, era lá no Rio de Janeiro. Transferiu a capital do Rio de Janeiro e veio para dentro do estado de Goiás, construiu Brasília, o Distrito Federal, e ali é a capital do Brasil hoje. Entendeu agora? Pedro? Aham. Entendeu? Então, assim, são coisas recentes, porque se a gente pensar que descobriu o ouro aqui em Goiás em 1800 e alguma coisa, então é muito tempo, né? Podemos continuar? Então, vamos seguir o bonde. Agora vem aqui, ó. O cerrado, os campos e as matas, a indústria, gado e cereais, nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Então, vamos lá. Nesse vermelhinho aí, tá falando assim, ó, o cerrado, os campos e matas. O que aconteceu com os cerrados, os campos e as matas de Goiás? Quem aí sabe me falar? O que aconteceu? Tá tudo em pé do jeitinho que era ou foi derrubado? Foi derrubado. Muito bem, foi derrubado. Derrubado. Vocês, ó. Botaram Isso, fogo. na estrofe passada, até conta, né, do investimento público e privado. O governo fez assim, um trabalho muito grande para vir gente para explorar essas terras, para morar em Goiás. Por isso que nós temos muito paulista, mineiro, gente, todo mundo está morando aqui em Goiás. Goiano não é um povo sangue puro. Goiano é um povo mais misturado que existe no mundo. Eu mesmo sou filha de baiano. Meu avô é baiano, meu pai era baiano e eu nasci em Goiás. Sim, sabia. Só para você ver, vieram para cá em busca de futuro, de uma vida melhor. Então, muita gente, o Cerrado, os campos e as matas, deu lugar para quem? A indústria. Opa, tem um áudio ligado aí, desliga esse áudio. Deu lugar para a indústria, para o gado, para a produção de cereais. Gente, se você sair daqui, ó, e ir para o Montevidéu, você vai ver o tanto de lavoura que tem. Você vai daqui para Caiapônia do mesmo jeito. Chega perto da Palestina, você vai ver o tanto de lavoura. Se você sai daqui para Montes Claros, para qualquer lugar, você vai ver o tanto de produção de cereais que tem. Então, hoje, nós vivemos um futuro, né? Muito diferente dos nossos pais. Eu vivo um futuro diferente do meu pai. Os meus filhos vivem um futuro ainda melhor que o meu. Os meus netos, eu acredito que ainda vai viver melhor ainda em relação a isso. A mudança que teve, desde aquele arraialzinho que era Vila Boa, até chegar uma capital hoje, igual Goiânia, não sei quantos milhões de habitantes. É muita coisa, né? Então, nessa aqui, ó, nossos jovens tecendo o futuro. Quem é que vai construir o futuro? Que vai dar continuidade a esse sonho? Vocês, os jovens. E ele fala, poesia maior de Goiás. O que é poesia? Poesia é o belo, viu? A palavra poesia significa coisa boa, belo. Não é só aquele batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Não é só o verso em rima. Não. Poesia, nesse sentido, quer dizer o belo, o que há de melhor em Goiás é os nossos jovens tecendo o futuro. Poesia maior de Goiás. O que é? É isso que o hino está falando. Que o cerrado, os campos, as matas, a indústria, o gado, os cereais, tudo isso veio com o desenvolvimento do tempo, né? Com esse investimento todo que teve desde a construção da cidade de Goiânia, da capital, a transferência da capital do estado de Goiás para Goiânia, quanto à construção de Brasília, mas o que tem de melhor, são vocês que estão tecendo o futuro. Então, nesse verso, ou melhor, nessa estrofe, é possível ver as atividades econômicas do Estado após a decadência do ouro. O ouro deixou... Só um minutinho. O ouro deixou de existir. Mas vai parar tudo? Não. Vai continuar, ó. A pecuária, depois vem os campos com a produção agrícola de grãos, soja, milho, girassol. E, finalmente, a indústria na região de Goiânia, Nápoles, Aparecida, Catalão, Rio Verde.
Jataí. Então, tudo isso mostra para a gente o desenvolvimento que teve o Estado todo hoje. Somando a tudo isso, temos o agronegócio, uma atividade econômica que contribui diretamente para manter a economia do país. Ah? Quem que é? Tia, Oi, eu tô com barulhão aqui, gente. O povo aqui não cala aqui em vou casa. ter que sair aqui do celular, porque meu celular tá 2%. Se eu deixar mais uns 2 minutos aqui, eu acho que ele desliga. E Tá ele tá no bom. carregador. Então, Aí o computador aqui tudo tá isso, funcionando o áudio. certo? Então, tudo isso mostra o desenvolvimento do Estado hoje, certo? Então, você está vendo o que é possível a gente aprender com o hino? Muita coisa, não é? Então, você só nesse hino, ele está falando desde o descobrimento do ouro no estado de Goiás até hoje, o desenvolvimento dos grãos e da indústria em Goiás. Isso é a análise do hino. Aí começa assim, ó. A colheita nas mãos operárias, benze a terra, minérios e mais. O araguaia dentro dos olhos, me perco de amor por Goiás. Então, embora... Ah, não, já está aqui, por favor. Eu não tem jeito. A pessoa começou um pouquinho de baixo. Quem quer sair? Aí, é porque eu estou esperando um silêncio aqui, meninos. Estão barulhando? Só um pouquinho, tá? Então, aí, embora nessa estrofe o hino fale que a colheita está nas mãos operárias, olha para você ver, isso não acontece diretamente. Então, não tem o desenvolvimento, não tem hoje a colheita na mão dos operários. Quem faz a colheita da soja não são as máquinas? As colheitas. A colheita não é feita pelos tratores, pelas colheitadeiras, essas máquinas avançadas. Então, no início, podia até ser nas mãos operárias, mas hoje não é. Até o ouro que é extraído hoje em Goiás não é feito na mão de pessoas, é feito por máquinas, né? Todo minério que é extraído, todo minério que é extraído no subsolo, no solo do estado de Goiás, igual em Fazenda Nova. Quem tiver oportunidade um dia de ir lá naquele lugar onde eles extraem aquele minério lá, vocês vão ver que é máquina assim, tudo computadorizado, né? As máquinas vão furando e afundando até que tira tudo aquilo que é necessário. Então, esse hino aqui, nesse sentido, ele deixou a desejar. Ele fala assim, a colheita nas mãos operárias, benze a terra, minérios e mais. Essa palavra benze a terra, olha para você ver, ela está enraizada com a questão religiosa do Estado, né? Então, o que é a questão religiosa do Estado? A questão católica, dos santos, da arte de benzer, né? De rezar. E aí entra também a questão da cultura indígena, né? Que tinha muito isso de benzer também. Então, a ideia aí é mostrar assim, a questão da cultura goiana muito relacionada à questão religiosa. Nós temos várias festas religiosas em Goiás que faz parte do patrimônio nacional da humanidade. Não é mais só do Brasil, é do mundo inteiro. Por exemplo, aquele fogaréu que tem lá em Goiás, velho, na Semana Santa, né? Eles fazem uma procissão assim, que o povo sai de uma igreja e vai para outra vestido com as túnicas, os fogos na mão, e aquilo ali apaga as luzes da cidade, fica só aquelas, né? Aquilo ali mostra a religiosidade. Lá em Pirenópolis, nós temos a festa lá, que é a festa das cavalhadas, né? O que mostra ali? A luta dos mouros e dos turcos, né? E dos cristãos, aliás, dos mouros e dos cristãos, quando eles invadiram a Península Ibérica, quando eles invadiram Portugal. Então, aquilo ali, eles dão vamos dizer assim, uma importância muito grande para essa festa. Ela é conhecida no mundo inteiro, gente. Você vai abrir livros
e vai ver essas imagens. Outra festa que fala da religiosidade goiana, né? Que é muito ligada com a questão dos santos, da Igreja Católica, da questão dos índios, por isso que usa a palavra benze a terra. É a festa da Trindade, do Divino Pai Eterno. A festa da Trindade, aquela festa que leva milhões de pessoas ali naquele lugar. E ela é conhecida fora do Brasil. Então, tudo isso está mostrando a nossa cultura. É isso que ele quer mostrar aí. E quando fala benze a terra, quer dizer, para a terra ser produtiva, para a terra ser cada vez mais, produzir mais, né? Esse olhar, essa crença. E aí começa assim, o Araguaia dentro dos olhos, não perco de amor por Goiás. Ah, o Araguaia, todo mundo sabe o que é o Araguaia, né, gente? Qual é o goiano que não gosta do Araguaia? Araguaia é nosso mar, não é verdade? O tio Rogério aqui fala para mim que não gasta tempo para ir ver a água salgada, mas se for para pescar no Araguaia, ele está dentro. Então, comer piqui, ele acabou de falar aqui para mim. Então, quando o hino fala que o Araguaia dentro dos olhos, ó, me perco de amor por Goiás. Não tem uma pessoa que vive nesse estado, saiu lá da terra dele e vem morar aqui, que ele não é bem recebido. Né? Goiás é uma terra hospitaleira, por isso que a gente tem japonês, tem chinês, tem paulista, tem baiano, né? Tudo chega aqui e vai assimilando a cultura goiana e vai gostando e vai ficando e vai prosperando. Então, Goiás é isso. Meu pai, por exemplo, meu pai era baiano, saiu da cidade dele, na Bahia, ele tinha 15 anos, 13. Ele falava assim, depois de tantos anos, eu não me sinto mais goiano. Eu sou daqui. Eu penso como o povo daqui. Meu avô do mesmo jeito. Ó, meu avô andou, foi para São Paulo, depois de São Paulo ele foi para o Paraná, do Paraná ele veio para Goiás, trabalhando nas lavouras de café. Né? Era operário, né? Peão. Então, ele trabalhou por esse mundo todo, mas ele falava que não tinha lugar melhor do que o estado de Goiás. Então, isso é a goianidade, é esse calor, é esse jeito de tratar as pessoas, é esse jeito que a gente tem de acreditar num futuro melhor, de querer fazer o melhor. É tanto que a gente vê assim, ó, eu estou falando de nós, alunos e professores, de pessoas, mas quando a gente passa para o escalão de governo, de Estado, a gente vê que as pessoas que estão nos governando, elas têm os defeitos dela, mas elas acreditam na melhoria do Estado. Entra um governador, tá, não deu certo aquele governador, não, trocou, mas ele acreditava em fazer o melhor. Aí entra outro, ah, não, agora nós queremos investir nisso, que vai ser melhor para o Estado. Então, todos os goianos têm isso dentro deles, de querer que aqui seja um lugar melhor para os nossos filhos. E isso é perder mesmo de amor pelo Estado. Espero que vocês sejam sente-se assim, esse amor pelo lugar onde vocês vivem, certo? E a gente precisa conhecer um pouco mais da nossa história para a gente defender ela. E fala que, embora nessa estrofe o hino fale que a colheita está nas mãos operárias, isso não acontece diretamente, pois hoje a colheita é realizada por máquinas tecnologicamente bem avançadas, montadas por mãos operárias nas indústrias. Então, hoje nós temos o melhor da tecnologia, né? E também tem esse lado humano, esse lado tranquilo, interiorano que a gente tem. Aí, continuando, fala assim, Goiás ainda extrai minérios na região de Niquelândia e de Fazenda Nova. Diferente do período de Bartolomeu Bueno, do Anhanguera, que usava bateias, ferramentas manuais, a extração de minérios hoje, atualmente, é realizada com equipamentos com muita tecnologia. Mas é muito. As empresas que tem hoje em Goiás, para você trabalhar e ser bem-sucedido, você tem que dominar muito bem, estudar. Você tem que ser uma pessoa que tem conhecimento. Até hoje, eu estou falando de tecnologia na mineração, mas vamos pensar na criação de gado. As fazendas hoje é tudo organizado, o agronegócio. Por isso que fala, né? Agronegócio, agroindústria.
É muito usado, muita tecnologia. Tem empresa. Professora, Ah, eu vou ter que sair da aula que minha mãe vai trabalhar. querida, antes de sair, você põe seu nome, a turma e fala presente aí no chat, viu? Senão você Tá fica bom. igual. E mesmo diante de todos os avanços e mudanças Eu na não sei sociedade, escrever na certo. economia e na cultura goiana, ainda mantém seus traços, como a música, as danças, as comidas, e com extrema valorização do turismo, que é no Rio Araguaia e nas cidades históricas, né? Nós temos muito avanço, mas em compensação, agora eu vou explicar para vocês a atividade. A atividade é moleza, mamão com açúcar. Os alunos que a tia Solange atende e a tia Laurinete atende vão fazer frases, mas os demais vão fazer um texto. Então, como que você vai fazer esse texto? Lá eu pus até um vídeo explicando, orientando, mas eu vou orientar aqui também. O texto, você vai escrever um pequeno texto falando o que você ficou sabendo sobre a história de Goiás a partir do hino que você cantava. Porque quando você cantava o hino lá no pátio da escola, eu tenho certeza que você não tinha todo esse conhecimento que você tem agora, não é verdade? Mas agora você vai explicar para mim o que você ficou sabendo, que você não sabia. Aí você vai fazer seu texto numa folha, aí no seu caderno, que é o seu rascunho. Você vai ler ele, vai ver se ele tem um parágrafo, porque texto tem que ter parágrafo, né, gente? Se começou com letra maiúscula, né, gente? Se usou vírgula, ponto final. E você pode escolher o gênero textual que você quiser. Pode ser um poema, pode ser contando uma história, um personagem, pode ser um relatório, um relato seu, pode ser uma carta, desde que você escreva. E aí você vai, depois que você terminar todo o seu texto, você vai ler seu texto e vai criar um título para o seu texto. Porque texto precisa de Professora, título. a senhora pode repetir do começo? Que eu não entendi. Posso repetir de novo. O texto que você vai escrever, agora você vai fazer um texto comentando o que ficou sabendo que você não sabia quando cantava o hino de Goiás. Porque a gente cantava o hino, mas a gente não sabe a história de Goiás desse jeito que eu estou falando para vocês. Tia, eu E sei nem que eu anotei. do Aí, depois da no Laurinete. seu texto, tem gente conversando comigo. No seu texto, você vai fazer um rascunho numa folha. Vai escrever numa folha, é o rascunho. Vai direto aqui na tarefa, não. Vai no rascunho primeiro. Coloca lá, fiquei sabendo isso. Aí, quando você fizer seu rascunho, você vai ler. Fala assim, nossa, eu não pus parágrafo, então tem que pôr um parágrafo. Eu esqueci de começar com letra maiúscula. Então, vou começar isso aqui com letra maiúscula. Esqueci de pôr a vírgula aqui, ó. Nossa, o ponto final. Quando você terminar, que você corrigir tudo, você vai pôr o título, o seu texto. Aí, qual o gênero que você pode escolher? Eu fiz meu texto em forma de poema. Pode. Eu vou fazer meu texto em forma de carta, como se eu estivesse escrevendo uma carta para um amigo. Beleza, pode também. Eu vou fazer meu texto em forma de paródia, como se eu pego a música que eu gosto e vou transformar ela, em vez de eu colocar o que está escrito na música, eu vou colocar as coisas que eu aprendi e vou cantar, vou fazer uma paródia, uma música. Beleza. Não, eu só quero mesmo colocar o que eu entendi com minhas palavras. Também pode. Então, relato. Certo? O gênero, o tipo de texto, você escolhe o gênero que você quiser. Só não deixe de seguir essas regras. Colocar título, começar com letra maiúscula, tá? Ter esses cuidados. Beleza? É só essa a tarefa. Vocês do sexto ano vão poder me entregar até amanhã, 5 horas. Porque amanhã vocês têm aula de língua portuguesa, então não dá para ficar acumulando as coisas. Então, como nós estamos terminando a aula agora, pode ser que você ainda vá fazer mais tarde, né? Tudo bem. Você pode entregar. Quando eu terminar, quando eu terminar, quando eu terminar de corrigir, quando
Quando você me enviar, eu vou corrigir um por um. Aí eu vou corrigir. Fazer. Daniel, desliga seu som, por favor. Quando você enviar, eu vou corrigir. Quando eu corrigir, eu vou dar a devolutiva para você. Tá certo? Beleza? Quem não tiver nenhuma dúvida, vai entrar lá no chat, vai colocar assim, ó. Giovana Matias, presente. E aí pode sair. Quem tiver dúvida, fique aqui para a gente tirar as dúvidas. Beleza? A frequência é obrigatória. Se você não ir lá no chat, colocar para mim seu nome e presente, é como se você não tivesse assistido a aula. O chat não é famosinho. Certo? Daniel, agora você pode falar que eu vou te ouvir. Ô, tia. Peraí, Edvaldo. Daniel, por que tá ruim? Eu também não sei, eu posso falar agora? Pode, agora. Então, tá na plataforma essa atividade, sim ou não? Liga o áudio, liga o áudio. Está na plataforma. Então, tá na plataforma. Eu troquei de celular. Eu não tenho mais o meu e-mail. Eu não posso fazer sinal. Como é que eu faço isso? Daniel, desliga aí, diminui o volume meu aí. Daniel, eu vou mandar o link no seu celular, então. É só você mandar um oi para mim e eu mando o link lá no seu celular. Tá bom? Obrigada. Era só isso, Daniel? Era, pode continuar. Aí, não esquece, manda um oi para mim no meu celular que eu mando o link para você. Tá? Ô, Daniel, você não sabe seu e-mail nem sua senha, não? Não, depois a gente arruma. Fala, Divaldo. Ô, tia, a tarefa de quem é do aluno da Laurinete é essa aí ou é outra? Não, os alunos que a tia Laurinete atende vai fazer frases do que aprendeu com o hino. Os alunos que a tia Laurinete e a tia Solange atendem, tá? Mas se você quiser escrever o texto, tudo bem. Gabriela Carla, pode falar. Pode fazer qualquer Professora, Só um minutinho, Divaldo. Deixa a Gabriela falar, eu volto com você. Fala, eu não Gabriela. entendi muito bem essa 3 até agora. Gabriela, atividade 3 é para você fazer um texto sobre o que você aprendeu do hino de Goiás hoje, na aula de hoje. Você pode fazer esse texto em forma de poema, paródia, uma carta ou um relato, entendeu? O gênero você escolhe, mas você vai colocar um título, que você precisa do título, e é sobre a aula que nós tivemos aqui no Meet. O que você aprendeu sobre o hino? Porque nós cantávamos o hino lá na escola, toda segunda ou toda sexta, tinha um dia da semana que a gente cantava o hino. E a gente nunca tinha parado para analisar o hino, saber que história que ele está contando, o que ele está falando. E nesse material que está impresso, que está aí postado na plataforma, e eu vou pôr no grupo daqui a pouco, depois dessa aula, nessa plataforma, lá tem o hino escrito de vermelho e o preto embaixo, que é a análise do hino. Tá? É isso que é para fazer. Entendeu agora, Gabriela? Sim. Entendeu? Adivaldo, pode falar, meu bem. É para fazer quantas frases? Ou pode ser qualquer uma? Não, põe umas 4, 5 frases lá. Pode ser qualquer uma ou tem que ser só? Não, é sobre o hino, sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Tá bom. Certo? Tá. Mais alguém? Ariel, tem alguma dúvida? Tá bom, tia. Tchau. Não esqueça de ir lá pôr seu nome no chat. Eu já pus. Presente. Eu já pus. Ariel, tudo bem? Tudo. Alguma dúvida, Ariel? Não. Não? Então, você pode ir lá no chat, colocar seu nome. Já coloquei. Então, pode O Alisson ouviu a aula aqui comigo, viu, Eliane? Oi, Larinete. O Alisson ouviu a sua aula, assistiu a sua aula aqui junto comigo, tá?
Ah, tá. Eu vou até pôr o nome dele aqui. Deixa eu esquecer, não, porque eu quero dar um pontinho para esses meninos que Tchau. fazem. Pois Tchau. é. A Ana Júlia, porque é o horário, né? Tadinha. É, a Ana Júlia, ela de manhã, né? Aí mas eu pedi ela que entrasse lá, né? Vamos ver se ela conseguiu, porque tem vezes que ela tem celular, tem vezes que não tem. Então tá. Um pouquinho, eu acho. Mais alguém tem alguma dúvida? Alexandre? Giovana Matias? Não, professora, tchau. Não? Tchau. Já foi lá no chat, colocou seu nome presente? Sim. Então tá bom, porque a frequência está lá, viu? É por lá que eu vou fazer. Alexandre Galvão, tem alguma dúvida, Alexandre? Acho que o Alexandre teve problema com o celular dele, né? Pedro? O Bustinha Preto? O Bustinha Preto tem alguma dúvida? Não, nenhuma? Não, é porque eu tô Não, escrevendo então... meu nome aqui no chat. Ah, Eu posso beleza. na aula, eu vou mudar meu nome. Paulo, um abraço, viu? A hora Vamos que aí. terminar, você pode aí, então. Não, ele tá buchinha.